Abra comigo a sua Bíblia, livro de Josué, capítulo 3, verso 5, depois vamos para Êxodo 19, uma leitura bem rápida, para podermos fazer uma conexão entre um texto e o outro. Josué 3, 5. Aleluias, louvado seja o santo e glorioso nome do Senhor. Disse também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué o sacerdote, dizendo: levantai a arca do concerto. Passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando diante do povo. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saiba que assim como fui com Moisés, serei contigo. Êxodo 19, versículos 5, 6 e 10. Êxodo 19, 5, 6 e 10. Que diz assim, todos encontraram? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardar o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal, povo santo. Estas são as palavras que falará aos filhos de Israel. 10. Disse o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje, e amanhã lave as suas vestes. Pai amado e Pai querido, nesta noite, Senhor amado, engrandeço o teu nome. O teu nome que é grande, o teu nome que é digno, o teu nome que é digno de toda honra, toda glória e o todo louvor. Senhor amado, que o Senhor receba a honra, a glória e o louvor para todo sempre, em nome de Jesus. Podeis tomar assento. Queridos, estamos vivendo uma fase da igreja. E quando eu falo a igreja, eu falo de uma forma consolidada em todo o hemisfério, que parece que o sobrenatural, parece que os milagres, parece que as coisas poderosas de Deus não pertencem mais a essa geração. Hoje, ora pelo câncer e a pessoa morre de câncer. Hoje pessoas em muitos lugares entram endemoniadas e saem endemoniadas. Pessoas estão perturbadas e continuam perturbadas. E nós perguntamos: qual é a fórmula? Qual é o caminho que vem a mover o sobrenatural de Deus em nosso meio? O que é que nós temos que fazer para ver milagres acontecerem em nosso meio? E o Espírito de Deus, de uma forma simples, ele diz: é a santidade que move o sobrenatural. Queridos, nós podemos subir monte e descer monte, nós podemos fazer campanhas e campanhas. Se não houver uma santificação, nós não vamos ver o operar, o agir sobrenatural de Deus. E quando nós começamos a entender o que é a palavra santidade, ela tem 4 naturezas. Uma natureza falada de ser separado. A pessoa santificada, ela é separada. A pessoa santa, ela é dedicada. Quando algo é dedicado, ele é santificado. A palavra santo também vem de
purificado. A pessoa que é santo, ela vive uma vida de purificação. Mas tem mais uma natureza também do santificado. É a pessoa consagrada. Estudando, analisando o Antigo Testamento, você descobre que todas as vezes que teve um agir sobrenatural de Deus, o povo teve que se santificar para ver o operar de Deus. E Josué agora no capítulo 3, versículo 5, Josué está prestes a ter a vitória. E ele pede o povo para se santificar. Mas voltando no livro de Êxodo, no capítulo de número 3, quando Deus chama a Moisés, no capítulo 3, versículo 1, 2, 3 e diante, Deus chama Moisés no meio de uma sarça. E o interessante é que Moisés estava apacentando as ovelhas de Jetro, seu sogro. E Moisés está ali como de outras vezes. E de repente Moisés começa a contemplar algo que não tem explicação. Moisés começa a ver uma sarça ardendo no fogo. Só que tem uma característica naquele momento. A sarça, ela não era consumida pelo fogo. Moisés já começa o início do seu ministério, vendo uma coisa sobrenatural da presença de Deus. Eu digo para a igreja Ievade nessa noite, a vontade de Deus sempre será e sempre vai ser de manifestar em nosso meio com o seu poder sobrenatural. E quando ele chega naquele momento, Moisés começa a ver aquela visão. Moisés começa a querer chegar perto para tentar entender, porque a presença de Deus não é entendida pela mente humana. E quando Moisés chega diante da sarça, a primeira palavra de advertência que Deus chega para Moisés e fala: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é terra santa. Aquele monte, queridos, era um monte normal. Aquele monte, querido, não tinha nada de especial nele. Aquela sarça, meu querido, não tinha de nada de especial nela. Mas quando Deus desceu no monte, e quando a glória de Deus ficou na sarça, ela começou a chamar a atenção, e o monte ficou santificado, porque aonde Deus está presente, o lugar é santificado. É por isso que Salomão falou: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Aqui dentro, queridos, é lugar santo, é lugar de reverência, é lugar de dar glórias, porque Ele está presente nesse lugar. Quando ele chega e manda Moisés tirar as sandálias dos pés. As sandálias é algo físico. As sandálias é algo que estava sobre os seus pés. Deus está dizendo para Moisés: os aspectos físicos muitas das vezes impedem de chegarmos a Deus. As sandálias que estavam no pé de Moisés tinham que ser tiradas para ele chegar na presença do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, quantas coisas físicas têm te impedido de entrar na presença de Deus? Hoje nós estamos vendo uma geração que entra dentro da casa do Senhor com WhatsApp e Facebook ligado, postando, tirando selfie dentro do culto, dentro das nossas reuniões. Hoje já é normal pegar durante um culto, não ter mais nada de Deus na sua vida. Por quê? Porque não tira os aspectos físicos. Entra nesse lugar preocupado com a duplicata, preocupado com o cartão, preocupado com a dívida, preocupado com amanhã no emprego. Deus está dizendo: tira o aspecto físico, entra na minha presença e sinta a minha glória. É tanta coisa, queridos. E Deus faz um convite a Moisés.
a deixar o físico para entrar no mundo espiritual. Deus está dizendo para Moisés: eu tenho algo para te mostrar, mas você vai ter que deixar essa sandália. Deus está dizendo para Moisés: você vai deixar o físico para entrar no espiritual. Queridos, eu me lembro do apóstolo Paulo, no capítulo 1 da carta dele aos Efésios, quando ele disse que o nosso Deus, Ele está entronizado nas regiões celestiais, e Ele nos presenteou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, porque Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Quando você entra aqui dentro, Deus quer te levar nas regiões celestiais. Quando você entra aqui dentro, Deus quer te levar num patamar espiritual. Não perca a sua oportunidade hoje. Levante suas mãos e dê glória, exalte o nome dEle, porque temos que deixar o físico para sentir o espiritual. Eu fico vendo às vezes, quando marca um passeio, tem crente 5 horas da manhã aqui de mochila nas costas, tem crente 6 horas de mochila nas costas, preparado, mas quando marca uma consagração, uma oração, ninguém quer. Para ver o sobrenatural, tem que deixar o físico, tem que se comprometer com o espiritual. Harabacanturabaçaio. Quem pode dar glória nessa noite? Quem pode exaltar o nome de Deus? O físico e o espiritual tem que ser tirado. Queridos, neste lugar pode ter o melhor cantor de renome, neste lugar pode ter a estrela gospel que for. Se a presença do Espírito Santo não estiver aqui, não vale de nada. Então deixa o físico, entra no espiritual, entra no sobrenatural, dá glórias ao nome dEle, aleluias. Quando você olha para a sandália, é interessante que ela fica entre o pé e o solo. A sandália, ela é uma barreira entre o pé e o solo, ao ponto que quando você está com a sandália, os seus pés não se sujam ao chão. Quando você está com a sandália, seus pés não furam na pedra. Quando você está com a sandália, porque a sandália é um bloqueio, era uma barreira, é algo que está entre o pé e o solo. Só que Deus está dizendo para Moisés: eu quero que tire essa barreira. Com Deus é diferente. Ele falou: o solo está todo santificado, eu quero que você entre nesse solo. Deus queria dizer para Moisés: eu quero que você tire a sandália e fica vulnerável à minha presença. Irmãos, quanto bloqueio nós temos muitas das vezes dentro da casa de Deus para sentir a presença, para entrar no sobrenatural, para sentir o espiritual. Mas hoje, nessa noite, a palavra de Deus para a tua vida é essa: tira a sandália, tira o bloqueio, tira. Quem pode exaltar o nome do Senhor? O solo está santificado, pisa Moisés, eu quero que você pisa nele. Deus estava dizendo: tira todo o bloqueio. Em Mateus 5, 29 e 30, ele fala: se o teu olho te escandaliza, arranca e se joga fora. É melhor você entrar no reino dos céus sem um olho, do que todo o seu corpo perecer no inferno. Se a tua mão se escandaliza, arranca e joga fora. É melhor que você entre no reino sem uma mão, do que todo o seu corpo perecendo. Deus está dizendo: arranca, tira tudo que está te tirando da presença de Deus. Quem pode exaltar o nome do Senhor? É por isso que Davi, quando vem trazendo a arca, Davi lhe tira as vestes de rei, tira a coroa de rei, e vai se despindo, e vai dançando, vai balando na presença de Deus, porque o lugar estava santificado, a arca do Senhor estava passando, e Davi não queria saber de coroa, não queria saber de veste, ele queria saber de tirar, ele queria sentir mais de Deus. Então nessa noite, tira o bloqueio. Temos que chegar neste lugar vulnerável à presença de Deus. O pastor Jaziel falou que ao entrar às portas, ele chorou porque ele entrou aqui vulnerável à presença de Deus.
Quando nós entramos aqui com o propósito de adorar a Deus, não precisa olhar para o lado nem para o outro, não precisa olhar se o paletó do pastor está passado ou desbotado, não precisa olhar se o sapato é de marca ou não, mas quando nós entramos aqui para sentir a presença do Rei, só que no capítulo 3, 5, Deus chega para Moisés e fala: não chegue para cá. Deus está dizendo: Moisés, por enquanto não, por enquanto fica aqui. E Moisés começa a ver vara virando cobra, mão ficando leprosa e ficando limpa. E o interessante é que depois desse episódio, Moisés vai a Faraó, encurtando a história, a chapa esquenta no Egito. Deus mostra para Faraó quem é o Senhor. Deus mostra para Faraó quem é Deus. Ele manifesta as 10 pragas. E o interessante é que quando ele está abrindo o mar vermelho, Faraó entra no meio do mar com seus capitães. Só que de repente ele percebe que as rodas estão saltando, está tudo dando errado. E eu vejo um capitão egípcio dizendo: vamos fugir da face do Deus de Israel. Aleluia, ele está pelejando pela tua vida. E agora no capítulo 19, conforme eu li, aproximadamente 40, 45 dias depois, Deus chama Moisés e fala para Moisés qual era a vontade dele para o povo. Ele disse que esse povo seria um povo peculiar, uma propriedade dele, algo especial dele. E ele começa a dizer para Moisés uma característica desse povo. Esse povo vai ser povo santo, nação sacerdotal. Deus está dizendo a característica que o povo vai ser santo. Em Levítico 20 e 26, ele diz: e ser-me-ei santo, porque eu, Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meu. Deus está dizendo: Moisés, esse povo vai ser diferente das nações, esse povo não pode ser igual às nações, ele tem que ser separado, ele tem que ser santo, ele tem que ser exclusivo, mas esse povo vai ver a minha mão, esse povo vai ver o meu sobrenatural, esse povo vai sentir a minha presença, mas contudo tem que ser santo. Antigamente, os ministros, os obreiros, quando ia fazer qualquer coisa na igreja, perguntava se era certo. Hoje a pergunta é: vai dar certo? O Espírito de Deus está bradando e dizendo: a santidade convém à sua casa, diz o Senhor. E agora ele diz que o povo vai ser santo. Ele diz para Moisés que o povo vai ser separado. Deus está dizendo: Moisés, ele não vai andar conforme as nações, porque esse povo é meu, esse povo é diferente. E o interessante é que no capítulo 10, ele fala: manda o povo se santificar. E Moisés chega para o povo e fala: se santifica. Ei, você se santifica. Ei, você se santifica. Ei, você lava as suas vestes. Ei, você se santifica. Irmãos, o interessante que quando Moisés faz, no versículo 14, o povo obedece e todo mundo começa a se santificar. Deixa eu dizer uma coisa: quando eu e você colocam um desejo no coração de se santificar e de nos unirmos em oração e jejum, pode preparar o palco, porque vem poder de Deus, vem manifestação de Deus, vem batismo com o Espírito Santo, vem curas, vem maravilha. Mas quando o povo se santifica, Deus se compromete com o povo. E o interessante é que o povo santifica, os sacerdotes santificam. E no versículo 18, Deus desce no meio do monte.
A Bíblia fala que a presença de Deus era tão forte que o monte batia um no outro. O monte começava a tremer, porque a presença de Deus era notória no meio de todo o povo de Israel. Isso me lembra de Isaías no capítulo 6, quando Uzias morre. Isaías está preocupado porque uma ameaça assíria está para invadir Jerusalém. E Uzias morre, e Isaías entra dentro do templo, e quando ele entra dentro do templo, ele começa a ver o Senhor assentado em um alto e sublime trono. A Bíblia fala que tinha os serafins, e tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava, e dizia um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Entendendo a língua hebraica, ela não tinha negrito, ela não tinha sublinhada, mas quando você queria chamar atenção na palavra, você repetia ela 3 vezes, para a pessoa notar que aquela palavra era séria. E Deus estava dizendo: Isaías, eu sou santo, eu sou santo, eu sou santo. Quem pode sentir a presença dele, levante as mãos e diga: ele é santo, ele é santo e é santo. E ele começa a dizer: ai de mim, porque eu vou perecendo. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram Rei, o Senhor dos exércitos. O que eu me lembro dessa passagem é que quando a presença de Deus desce, os umbrais se movem com o poder da voz de Deus. As coisas inanimadas, quando tem a presença de Deus, se move igual o monte se moveu. Então, se a presença de Deus tem a capacidade de fazer o umbral da porta se mover, vai fazer o teu coração, vai fazer o teu espírito, vai fazer a sua alma mover a sua presença. Levante as mãos e exalte. Quem pode dar glórias? Olhando essa palavra, seguindo a história, no capítulo 3, versículo 5, Deus fala: não chega para cá. Mas no capítulo 20, versículo 21, diz assim: e o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. Moisés está dizendo: eu quero mais de Deus. Eu vou avançar na sua presença. Eu quero conhecer algo mais sobrenatural. Eu quero me aprofundar mais nessa comunhão. Eu vou chegar até ali, eu vou me aprofundar. Eu quero mais de Deus, aleluia. O salmista falou no Salmo 27: uma coisa eu pedi, eu buscarei, para que eu possa estar na sua casa todos os dias da minha vida. Davi tinha paixão pela casa de Deus, Davi tinha zelo pela casa de Deus. Só que ele fala: e contemplar a beleza da tua santidade. Davi estava dizendo: existe algo na presença de Deus que eu não alcancei ainda, que eu não cheguei ainda, mas eu não vou descansar, eu não vou sossegar enquanto não conhecer mais de Deus, enquanto não sentir mais de Deus. Quem pode exaltar o nome dele? Moisés sobe ao monte e fica 40 dias. Recebe a lei, recebe como ia levantar o tabernáculo. E o interessante, que o povo que se santificou, eu digo para todos que a santificação ela é progressiva. Ela não é uma emoção que você é santo hoje e amanhã esqueceu de tudo. No capítulo 32, Moisés demora. E no versículo 7, Deus chega para Moisés e fala: e disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste subir da terra do Egito se tem corrompido. Depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Queridos, o povo perde uma oportunidade
grande de se aprofundar mais nos mistérios de Deus. E quando o povo peca, a primeira coisa que Deus fala é que o povo se corrompe. No 8 fala que o povo se desvia do caminho. É o que o nosso adversário tem trabalhado em muitas mentes. Hoje ele não está preocupado em te tirar daqui. Ele quer que você se perca aqui dentro. Ele quer que sua mente se cauterize aqui dentro. Ele quer que você ache a graça do próprio pecado que você cometa. Ele quer que você não sente mais dor quando você peque. Ele quer que não doa mais dentro da sua alma quando você transgrida. Foi o que estava acontecendo com o povo aqui. O pecado já não estava mais doendo. O temor tinha acabado. E agora Deus está dizendo: o povo se corrompeu, Moisés. O povo se desviou. E no capítulo 32, versículo 25 diz que o povo estava despido diante do bezerro. Queridos, estamos vivendo uma época de sensualidade dentro dos templos. Estamos vivendo uma época que dizem que não pode, que não tem nada a ver. Mas o Espírito Santo está dizendo que o Deus de paz santifique tudo: corpo, alma e espírito. Quem pode levantar as mãos e exaltar o nome do Senhor? O povo estava despido, quase sem roupa nenhuma diante do bezerro. É o que o adversário tem tentado fazer, um espírito de sensualidade. Mas o Espírito está dizendo: é tempo de santificação, é tempo de santidade, é tempo de buscar o Senhor. E agora Moisés vai consertar o problema. Eu vou conversar com o povo, vou conversar com Deus. Monta a barraquinha dele. Ele começa, e Deus começa a dizer: eu não vou com vocês não. Eu não vou subir com vocês não. Esse povo obstinado. Só que tem uma coisa, Moisés: eu vou cumprir o que eu falei. Eu vou mandar o meu anjo diante de vós. Ele vai expulsar os jebuseus, vai expulsar os amorreus, vai expulsar os cananeus. Eu vou cumprir minha promessa, porque eu sou um Deus que falo e cumpro. O povo vai entrar e acabou. Mas eu não vou subir no meio de vós. Deus estava dizendo claramente: se o povo não se santificar, eu não ando com ele. Se o povo não andar em santificação, não conte comigo para milagre. Se o povo não andar em santidade, não conta com a minha presença. E agora Moisés vai lá. E Moisés é muito ousado. Deixa eu dizer uma coisa aqui, queridos. Às vezes falamos 20 vezes que Jesus está aqui. Mas quando vem um artista gospel, o povo pula, tira foto, tira selfie. Mas Deus falou para Moisés: eu vou mandar um anjo para ir com vocês. Moisés falou: eu não aceito o anjo. Eu não abro mão da tua presença. Eu vou te dizer uma coisa: se o Senhor não for conosco, nem nos faça subir daqui. Sabe o que Moisés está dizendo? Eu abro mão da terra prometida. Eu prefiro morrer nesse deserto do que entrar na terra prometida sem a tua presença majestosa, sem a sua glória, sem a tua presença. Quantas das vezes temos abrido mão da presença de Deus por causa de artista, por causa de show? Deus está dizendo: quem faz sou eu, quem batiza com o Espírito Santo sou eu, quem liberta sou eu, quem faz maravilha sou eu. Então agrade a mim, agrade a mim, agrade a mim, e conte com a minha presença. Shirimandarabash, Shabandokandarabassai. Ele está dizendo: eu não abro mão da tua presença. Entenda, a presença de Deus é insubstituível. Quando Joseph Seymour entrava na rua Azusa, ele pegava uma caixinha de sapato, botava a sua cara dentro dela. A presença do Espírito Santo era tão forte que os cultos começavam de manhã, via para 11 e meia-noite, e ninguém queria sair de dentro da rua Azusa, porque a presença, a glória de Deus era forte.
Quando Jonathan Edwards estava pregando pecadores na mão de um Deus irado, toda a congregação foi tomada de temor, pessoas se agarrando no banco, gritando, porque o desejo de santidade estava ardendo dentro do povo. Xarabacandara. E agora, Moisés chega para Deus e convence Deus. No versículo 16, ele fala assim: como pois se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e teu povo? Olha o que ele fala para Deus: acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos eu e teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra? Moisés está dizendo, é pela gente ser separado que nós somos conhecidos por ser teu representante. É pelo Senhor andar conosco, Senhor, que nós somos conhecidos pelo seu povo. É por isso que 2 Crônicas 7,14, ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Aleluias. Eu me lembro, irmãos, fica de pé, quando o povo estava passando uma opressão forte com os filisteus, a arca tomada, filisteus oprimindo. No capítulo 7 de 1 Samuel, Samuel chama o povo em Mispa e manda o povo tirar os deuses estranhos. E de repente, nós descobrimos algo nesse texto que muitos crentes estão equivocados. Tinha um bezerro, ou um novilho, eu não sei, um cordeiro mamando em sua mãe. Samuel pega o cordeiro, não pega a mãe. Samuel estava dizendo, não é pelo sacrifício que Deus vai dar vitória, é pela santificação. Queridos, não adianta você ficar 24 horas de jejum. O apóstolo Paulo fala em Romanos 12: apresentai-vos a Deus o nosso corpo em holocausto vivo na tua presença. E a história segue. O tempo passa. Em Números 13, 14, o povo se levanta contra a autoridade de Moisés. Qualquer pecado, irmãos, contra a autoridade, a punição de Deus é muito séria. Qualquer pecado contra a liderança, Deus pune. Pode crer. E Deus falou: essa geração não entra na terra prometida, Moisés. Essa geração não entra. E passa-se 40 anos. Moisés morre. E Deus chama Josué para uma conversa e fala: Josué, meu servo, Moisés, meu servo é morto. Levanta-te e toma posse da terra prometida. Serei contigo como fui com Moisés. Esforça-te, tem bom ânimo. Medita nesse livro de dia e de noite. Josué manda os espias para ver a terra. Deus já tinha ido na frente, causado o terror naquela gente. Rabi chega e fala: eu estou perturbada por causa do teu Deus. Os moradores daqui estão atemorizados por causa do teu Deus, porque o teu Deus é Deus dos céus e é Deus da terra. No capítulo 3, Josué percebe que Deus vai fazer dele um grande canal. E de repente ele chama o povo: vamos santificar, gente. Ele não falou: o Senhor vai fazer maravilha e depois se santifica. Não, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor vai começar a fazer maravilhas no meio de vós. E ele começou a dizer: você olha que primeiro ele manda o povo santificar. Depois que ele toma essa posição,
Deus fala: eu vou começar a engrandecer o teu nome diante desse povo. Quando Daniel coloca no capítulo 1, versículo 8, no seu coração de não se contaminar, Deus engrandeceu a Daniel. Ele passou por todas as gerações de rei e foi honrado em toda a sua vida. O interessante é que o Jordão, as suas ribanceiras, antes da cega, é bem alta. Dá para ser atravessado a pé. A profundidade dele é pouca. Mas na época da cega, quando a neve derrete do Monte Hermon, as ribanceiras do Jordão ficam pequenas. O rio fica caudaloso. As águas ficam correntes. E não tem como atravessar mais. Deus falou assim: é nesse momento que eu vou mostrar o meu sobrenatural. É nesse momento que eu vou provar que quem se santifica vê milagre. Mas o rio está corrente, o rio está muito forte. Deus, eu vou fazer milagre. Arabacanturabasaios. E ele pega a arca, e quando os seus pés colocam na água, o rio se abre e o povo passa em pé seco. O Deus de milagre estava naquele lugar. Quem pode exaltar o nome do Senhor Jesus? Irmãos, quando nós se colocamos em santificar, Deus faz por Ele mesmo. Quando Deus é o centro, quando Deus é a estrela, quando Deus é o número 1, quando nós se santificamos ao Senhor, pode se preparar que tem coisas fortes. Ele entra, passa o Jordão, chega do outro lado, acaba não, tem Jericó ainda. No capítulo 5, 13. Está preocupado porque Jericó é alta. As tinha 2 muralhas, só uma passava 2 carros de guerra. Como é que a gente vai entrar aí, gente? Como é que a gente vai derrubar isso? E tá Josué preocupado porque belicamente o povo do outro lado é poderosíssimo. Aí ele olha e vê um ser com roupa de comandante de guerra, de general, com a espada na mão. Parece que eu vejo Josué coçando a cabeça e fala: você é quem? Você é um dos nossos inimigos, é um dos nossos. Tem várias traduções, mas o que eu mais gosto é aquele que ele fala: eu sou o comandante do exército celestial. Tem uma tradução que fala: eu sou o príncipe do exército do Senhor. Eu acabei de chegar para a batalha. Quando o povo se santifica, o homem das mãos furadas passeia em nosso meio. Tem uma festa que teve aí, em uma denominação, que um astronauta voou no meio da festividade. E todo mundo: uau, que coisa linda! Eu abro mão de um astronauta voando dentro da igreja, mas que o homem das mãos furadas, o homem que tem os pés como reluzido de latão, que tem olhos como chama de fogo, passeia no meio de vós, batiza, renova, transforma. Não troque o físico pelo espiritual. Aleluias. Ele rodeia e o muro vai ao chão. Quem pode glorificar o nome do Senhor nessa noite? Em Salmo 93, 5 fala: a santidade convém a sua casa, ó Senhor. Mas eu termino a minha mensagem nessa noite. Quando o povo na época de Malaquias perderam o entusiasmo por Deus, quando o povo dava qualquer coisa para Deus, quando o povo falava: ai, que canseira, e Deus falava: eu prefiro que feche a porta do templo do que me oferecer um culto desse. E o interessante é que o povo pegava o pior e dava para Deus. E Deus chega lá no finalzinho, o povo fala assim: parece que em vão servir a Deus, parece que é inútil servir a Deus. O que nos adiantou se santificar? O que adiantou nos guardar diante das nações?
Deus vira para Malaquias e fala: Malaquias, deixa eu dizer uma coisa. Diz para ele que tem um memorial na minha presença, e eles estão escritos dentro deste memorial, Malaquias. E diz para ele, Malaquias: então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o ímpio e entre o justo. Ei, Lamancho Minarabacheias. As profecias estão se cumprindo. Jesus está voltando. Os terremotos estão dizendo: Jesus está voltando. Oh, irmãos, nós temos que se colocar nessa noite como sentinela.